Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui junto com o Aurélio Moura. Hoje a gente vai bater um papo sobre reforma tributária, a gente vai falar sobre os principais desafios e muita coisa sobre a reforma e também sobre esse período de transição. Mas antes, queria que você se apresentasse, Aurélio. Me fala um pouquinho mais, tá? Como que você começou, um pouco mais da sua trajetória, antes da gente entrar, de fato, ali no tema, no assunto reforma tributária. Show de bola. Obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui, compartilhar um pouco dessa nossa vivência. A gente começou o tema reforma tributária, basicamente em 2023 começou a tomar um boom muito grande no Brasil, porque teve uma publicação da emenda constitucional do ano de 2023, número 132. O que acontece? A gente vem percebendo que esse assunto agora em 2025 é que veio à tona. Mas nós, na Tax5, não começamos agora por conta da reforma. A gente já vem desse mercado regulatório. Eu, por exemplo, para condenar um pouco a idade aqui, desde 2004 nesse mercado regulatório. Então eu venho de passagens com empresas informativas, de legislação, de boletins informativos. Depois a gente começou a trabalhar muito forte nas auditorias eletrônicas com o início do SPED. E fato no longo desses últimos praticamente 20 anos, a gente acompanhou de perto toda a evolução que veio acontecendo no governo, na administração tributária, nos fiscos. Então a nossa história ela se confunde um pouco com o início do SPED. Embora eu já estivesse nesse mercado regulatório, acabou, e aí para quem está acompanhando aí vai entender, quem é mais antigo vai entender, lá em 2007, 2008, começou a se falar do SPED como um projeto disruptivo, como algo que era completamente inovador, a gente saindo de um modelo de papel e vindo para um modelo completamente digital. Isso era muito assustador e está acontecendo de novo uma segunda onda, só que nós não podemos dessa vez comparar a reforma tributária com o SPED. Porque a reforma é algo elevado à enésima, se compararmos com o SPED. Então, de fato, nós estamos aqui próximos já de viver a maior transformação tributária na história do país. E para nós aqui da Tax5 é motivo de grande orgulho conseguir compartilhar um pouco dessa nossa jornada com a nossa audiência, com os colegas do mercado, porque a informação nesse momento ela vale ouro. A comunicação clara desse projeto faz com que exatamente essa transição possa ser feita de maneira estruturada. Então, Henrique, mais uma vez agradecendo aqui em nome da Tax5 ao convite e para nós vai ser motivo de grande orgulho também, depois conseguir aí, daqui a alguns anos, lá em 2033, quando tudo isso estiver passado, a gente conseguir olhar para trás, assim como a gente fez com o SPED, e falar, cara, deu tudo certo, tá todo mundo, saímos do outro lado da ponte, mas de fato esse período da travessia vai ser desafiador. E por isso, a Tax5 e outras grandes empresas aí estão se posicionando no mercado como players que conseguem ajudar na implementação da transição. Legal. Gostei que você falou desse posicionamento da Tax5. Me fala um pouquinho, quando foi que a Tax5 começou a ajudar as empresas e quais os principais desafios ali vocês começaram a ajudar as empresas, não só da reforma, mas antes da gente entrar no assunto reforma tributária, para a gente ter uma ideia também de como que a Tax5 pode ajudar as empresas hoje no mercado. Cara, eu diria para você assim, que a Tax5 ela é fruto de uma demanda que apareceu no mercado, porque a gente já estava no mercado regulatório, a gente já era uma empresa de consultoria. Só que, como sendo uma empresa de consultoria, o nosso primeiro serviço de consultoria não foi um serviço, foi um software, onde a gente teve que desenvolver regras de auditoria digital para conseguir enxergar o arquivo assim como o governo enxerga. Porque, aparentemente, a gente estava vendo o contribuinte lutar contra um inimigo meio invisível. Você tinha ali o PVA fazendo uma validação básica na estrutura dos arquivos lá em 2009, e mesmo sendo arquivo validado com sucesso, o agente fiscalizador ia lá e notificava. Então, parecia uma luta muito injusta. E foi só usando tecnologia, com a ASIS, que foi o nosso berço. A ASIS ela cresceu exponencialmente, com milhares de usuários hoje em nível nacional. Mas lá atrás, quando era apenas um projeto embrionário, a primeira ideia foi tentar enxergar o arquivo do SPED assim como o governo vê. E isso foi feito com muita maestria, isso foi feito com muito suor, claro, mas a gente conseguiu realmente entregar uma visão do fisco amigo, vamos assim dizer. E depois que
enxergamos o arquivo como o governo vê, aí sim a consultoria entrou em cena. Porque, veja, não adianta eu fazer um exame se eu não fizer um tratamento. Então, os consultores da Tax5, eles acabaram se especializando muito em cadastros, em processos internos, no auxílio na parametrização dos sistemas. Então, foi essa pegada consultiva que, por uma demanda de mercado, acabou dando origem a... Na época se chamava Asis Consult, hoje se chama Tax5 Consult, mas isso existe desde 2010 dentro do mercado. E a reforma tributária, quando a gente viu que tinha uma PEC lá em 2019, essa PEC começou a surgir, a gente sabia que tinha um embrião ali vindo pela frente, mas até então era um projeto que poderia não parar de pé, né? Era muito incerto. Mas quando isso aconteceu no ano de 2023, de ter alterado o ordenamento jurídico do país, ou seja, subiu para a Constituição Federal, aí a gente teve que realmente montar uma torre de projetos e os nossos consultores, que já conheciam bastante do modelo atual, começaram a fazer uma imersão, um war room ali, de entendimento, né, dessas novas regras, das novas exigências que advinham da reforma tributária. Então, foi mais ou menos a partir de 2023 que a gente começou a se posicionar como um player ali, como uma opção para apoiar as empresas que estavam precisando de ajuda naquela época. Muito legal. É bem importante a gente entender, né, qual que é o posicionamento de vocês, para ficar claro para quem está assistindo a gente, e os principais pontos que vocês conseguem ajudar hoje as empresas. Então, vamos entrar agora no nosso principal tema, que é a reforma tributária. Boa. Vamos lá, para a gente começar, Aurélio, eu queria que a gente começasse do seguinte ponto. Se você conseguir simplificar isso, mas eu queria entender esse ponto. O que muda com a reforma tributária para as empresas hoje? Henrique, muito tem se falado da simplificação. E vai existir, sem dúvida, sim, um processo de simplificação, eu diria até extremo, se comparado ao regime atual. E aí a audiência que está assistindo, para quem é da área fiscal, contábil, tributária, vai entender o que pode ser pior e mais complexo do que a substituição tributária. O que pode ser pior e mais complexo que o diferencial de alíquota. Então, qualquer coisa que venha da reforma, provavelmente vai ser mais tranquilo do que esse emaranhado de legislação que a gente convive no Brasil. Só que a simplificação, na nossa opinião, ela não vai se dar pela diminuição dos impostos. A simplificação se dá por conta da equiparação de algumas regras. Porque hoje o ICMS, ele tem o seu próprio... ele é fato gerador e ele tem a sua própria característica de incidência. Aí o IPI também tem a sua característica, o PIS e COFINS tem a sua incidência. E isso está sendo igualado. Então, você ter uma regra que deixe as coisas de forma mais uniforme, isso sim é um processo de simplificação. Então, eu costumo dizer que a reforma tributária, de tributária, ela só tem um nome. Porque, no fundo, ela vai impactar o modelo de negócio. A forma de se comprar, de vender, a forma de se estruturar uma operação. E isso eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para quem está na área fiscal, conseguir ter um papel de protagonismo e assumir a liderança desse projeto, porque a área fiscal no Brasil, com essa coisa de obrigação acessória, de SPED, eu tenho hoje analistas que não tem tempo de analisar, cara. Olha que loucura isso. Você tem uma equipe de analista que não analisa. É muito operacional. Então, a chegada dessa luz do fim do túnel, chamada reforma tributária, ela pode trazer, sim, agora o papel tão merecido e desejado pelos profissionais de tax, que é de assumir o protagonismo e sair um pouco do operacional. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó: enquanto você não abandonar a execução, você não vai ser visto como um executivo. Então, vou repetir, enquanto eu não sair do operacional, enquanto eu não abandonar a execução, eu não consigo ser visto como um executivo. Então, a reforma tributária está trazendo, nesse primeiro aspecto, uma luz no fim do túnel, nesse processo de simplificação. Só que como toda reforma, como toda obra, tem uma frase que diz: quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Não é? Então, eu acho que a reforma tributária tem muito a ver com isso. Se você não tiver uma visão de como vai ficar o cenário futuro, é tão desesperador que fala, eu acho que eu vou ficar pelo caminho. Assim como muitos ficaram também na época do SPED, né? Então, eu acho que, de novo, o que a gente está fazendo aqui é muito válido porque é compartilhar um conhecimento e saber que eu tenho ângulos de enxergar o assunto. Eu posso olhar o copo cheio, posso olhar o copo vazio, ou eu posso olhar o copo como um todo. Então, vai ser desafiador num primeiro momento, mas uma hora
né, essa tempestade ela tende a passar e as coisas realmente vão ficar no seu devido lugar. O analista vai ter tempo de analisar e vai trabalhar mais na estratégia e menos na execução. Muito bom, muito bom. Você falou um ponto muito interessante, que é o seguinte: modelo de negócios vai ter um impacto muito grande no modelo de negócio das empresas. Me fala o seguinte, Aurélio, de acordo com sua visão hoje, qual que vai ser o principal ganho, vamos chamar assim, com a reforma, e qual que vai ser o principal risco que talvez quem está lá dentro da empresa hoje, à frente, ele ainda não está enxergando esse risco e esse impacto que vai ter no modelo de negócio dele? Ô Henrique, eu falaria para você assim, ó, voltando nos primórdios, né, pegando a evolução da reforma. Foi publicada agora uma lei complementar 214, no dia 16 de janeiro de 2025. Essa lei, ela eclodiu agora, mas existem assuntos sendo pesquisados, estudados por profissionais de alto gabarito dentro do governo, da administração, desde 2003, desde 2008, por economistas. Então, a reforma, ela tem um viés que eu chamaria assim, de extremamente positivo, e isso já existe em 170 países. O problema é que não dá para copiar e colar, como a gente olha no modelo europeu e falar, vamos fazer isso no Brasil. Não dá para fazer um copia e cola. Então, olhando por esse aspecto, eu vejo que o principal desafio é a comunicação, é a clareza. Porque, veja, nós estamos há 62 dias do início e a gente recebe nas nossas redes sociais profissionais, empresas que dizem, olha, eu estou com dificuldade porque o meu chefe entende que a reforma não vai para frente. Né? Então, a reforma ela já é uma realidade. Ela já aconteceu, ela aconteceu desde 2023 com a promulgação da emenda. Então, eu acho que o grande desafio é olhar para o modelo de negócio atual e conseguir fazer esse vis-a-vis, esse para casa, para saber como é que eu vou ter que comprar, como é que eu vou ter que vender, porque quando a gente olha o nome reforma tributária, dá a entender que ela é uma mudança de nome de imposto. E não tem nada a ver com isso. Ela é uma reforma que vai mexer na estrutura do modelo de negócio brasileiro. Então, eu vou ter que comprar diferente, eu vou ter que vender diferente, eu vou precificar diferente, eu vou ter uma estratégia diferente. Então, isso tudo vai ser estremecido a partir de agora. E essa regra do jogo, como eu falei, ela começa em 62 dias, a contar de agora. Então, o modelo de negócio, ele realmente vai passar por uma disrupção muito grande. E é importante que as empresas, elas entendam que a indústria vai passar por um tipo de desafio, o comércio vai passar por um tipo de desafio, o segmento de serviço vai passar por um tipo de desafio, mas que não dá, mesmo olhando de forma segmentada, não dá para chegar em alguma conclusão sem fazer uma modelagem de cenário, uma projeção que seja de fato verticalizada para aquele CNPJ, porque é assim que a gente consegue entender qual é o impacto naquele business. Tá? Então, a gente não recomenda que seja feito nada por amostragem, nada de forma muito superficial, que use realmente, se possível, até tecnologia para conseguir olhar tudo que entra, tudo que sai e projetar o futuro da empresa para entender, a partir do momento que eu consigo entender o tamanho do desafio, aí eu entendo qual tem que ser o meu plano de transição. Legal, muito bom. Você falou que a gente está 62 dias, né, de começar aí o novo regime tributário. Me fala uma coisa, qual que é o principal ponto que você vê que você tem visto agora, principalmente nos clientes da Tax5, para esse período de transição, nesses 62 dias, o que a gente precisa fazer especificamente? Qual que tem sido o maior erro? Qual que é a primeira coisa que vai ser cobrada ali? Fala um pouquinho quando virar esse regime, qual que vai ser o principal ponto? Você tá vendo que as empresas não estão dando tanta atenção, mas, cara, quando virar, isso vai ser um grande problema para quem ainda não tá olhando para a reforma. Ô Henrique, a gente na Tax5 é muito pragmático em dizer que essa mudança afeta o estratégico, o tático e o operacional, e ela mexe nos cadastros, nos processos e nos sistemas das empresas. Só que olhando por essa ótica, entendendo a abrangência, a gente sempre diz que tem que mexer no cadastro, que tem que mexer no sistema, mas comece pelas pessoas. Porque a parte mais sensível são os processos internos que são capitaneados e movidos por pessoas. Então, se as equipes da operação, da ponta, da venda, do compras, do comercial, eles não tiverem bem treinados, o projeto inteiro pode vir por água abaixo. Então, acho que o primeiro ponto é começar pelas pessoas, pelo engajamento, por ter um comitê, por formar uma equipe multidisciplinar, para que esse projeto ele tenha o apoio do mais alto nível executivo, se possível top-down,
para que os demais departamentos consigam entender o papel de cada um deles, né? Mas a gente usa dentro dos nossos projetos uma matriz de gravidade, urgência e tendência de piora. E quando a gente vai fazendo esse nivelamento dentro das companhias, o que a gente percebe é que o cadastro, ele é um vilão nas empresas e sempre foi um vilão. Então, quando a gente olha para o cadastro de fornecedores, quando a gente olha para o cadastro de produtos, quando a gente olha para o cadastro de serviços, parece um desafio intransponível. Mas para tudo tem jeito, só para a morte não. Então, quando a gente olha para o cadastro de mercadoria, o volume é muito grande e a quantidade de alterações é muito grande. Mas se as empresas elas não entenderem que o que está acontecendo com a chegada da reforma é que não vai ser mais feita uma apuração tributária declaratória. Isso está sendo deslocado por uma pré-validação com base em dados reais da nota, tempo real. Então, se a nota estiver errada, significa que essa nota saiu de um sistema. E se o sistema está errado, significa que esse sistema leu de um cadastro. E se esse cadastro é errado, significa que alguém cadastrou errado. Então, esse ecossistema ele precisa estar perfeitamente alinhado. Então, esse primeiro ponto de começar pelas pessoas e ter um plano de trabalho claro, eu acho que é o que está travando a maioria das empresas. Elas não têm um plano de implementação. Então, eu vou lá, dou treinamento, falo, mas eu não consigo escrever um playbook, eu não consigo desenhar um livro de procedimentos operacionais. O POP, que a gente fala, né? O procedimento operacional padrão. Como é que eu tenho que agir a partir de agora? E aí tem uma série de eventos que vão ser exigidos a partir das empresas a partir agora de 2026, e esses eventos eles são tempestivos. Então, é como se fosse aconteceu algo, só apertar um botão. Então, veja, às vezes quem aperta o botão não é a pessoa que fica sabendo que aquele algo aconteceu. Então, precisa ter um processo interno desenhado, além de um bom cadastro, precisa ter um processo interno desenhado para que esse botão seja possível, em tempo hábil, de se atender à nova exigência legal. Então, isso é realmente um grande desafio para as empresas hoje. Legal. E o que você tem visto hoje no mercado com os clientes de vocês, qual que é? Se você pudesse dar uma nota assim, para o nível de preparo hoje das empresas, em geral, tá? Vamos falar em geral. Se você conseguisse dar uma nota para o nível de preparo hoje das empresas, como que você veria isso, assim? Como que está o preparo para essa transição que já vai acontecer daqui a 62 dias? Henrique, como eu falei, eu acho que a comunicação desse projeto no Brasil está sendo feita de maneira muito falha. É muito abrupta, está tudo sendo feito muito rápido. Então, às vezes, saem atualizações dentro de um sítio oficial, de um local oficial, e a maioria das pessoas que deveriam acompanhar estão no operacional no dia a dia. Então, o cara não sabe nem que teve uma tabela nova, e aí essa tabela ela é trigger porque vai ter que atualizar um sistema, aí tem que fazer um pad. Então, é tudo muito corrido. E como isso está sendo feito aos 48 do segundo tempo, é até difícil dizer assim da nota, porque aparentemente, né, me parece que se eu falasse assim, eu tenho 10% das empresas que estão muito bem estruturadas, as demais estão patinando, mas às vezes não é culpa da empresa. Porque, de novo, nem todos os sistemas já soltaram todas as informações, porque também a legislação, o regulamento da CBS e do EBS ainda não foi disponibilizado. Então, é como se tivesse uma série de gargalos, e todos esses gargalos eles estão meio que travados, esperando uma série de definições. Mas o governo ele não sinaliza nenhum tipo de dilação de prazo. E por isso, esse desafio acaba sendo até sobremaneira algo meio endêmico, né? Eu olho para o cenário nacional e parece que todo mundo precisa de um pouco de ajuda, é a verdade, mas a reforma ela vai pegar para todo mundo. Então, para quem está no lucro real, para quem está no presumido, não tem o que fazer. Tem que realmente sentar, montar um plano de implementação, entender o as is e o to be. Onde eu estou, onde eu preciso chegar. Eu preciso fazer esse para casa dos meus cadastros, dos meus processos, dos meus sistemas, só que não dá para esperar o regulamento ser publicado para eu poder agir. Porque eu não vou ter tempo hábil, né, obviamente. Então, eu diria que os nossos clientes, quando eles nos procuram, eles já têm essa consciência de que vão precisar de uma ajuda especializada, porque é o que eu digo, a gente não faz, às vezes, milagre dentro de uma empresa. O que acontece é como se fosse um personal trainer. Eu vou conseguir chegar num resultado mais rápido, porque eu estou tendo acompanhamento de pessoas, de profissionais que são realmente dedicados para aquela ação. Então, eu tenho um time que vai trabalhar no cadastro, eu tenho um time que vai ajudar na definição dos processos, eu tenho um time que vai fazer testes juntos lá no dia a dia, na parte dos sistemas, e isso é o que dá segurança para o cliente para que ele possa focar no que importa.
Legal, Aurélio. Você falou sobre saneamento de cadastros, né? Nessa sua última fala. Eu queria... Será que, como você tem acompanhado muitos cases práticos, assim, pelas implementações que vocês fazem hoje nas empresas, eu queria entender de você. Você tem algum case prático, assim, que você poderia compartilhar com a gente, para a audiência que está ouvindo? Eu acho que assim, cara, o assunto cadastro, ele é tão delicado e tão sensível. Como eu falei, me parece que o cadastro para algumas empresas é um assunto que ele se acostumou a conviver com aquilo errado e acha que não tem solução. E então, é um ponto nevrálgico, por quê? Quando a gente olha para o cadastro de uma indústria, eu tenho muitos SKUs, e aí eu preciso agora pegar esses itens, e eu preciso granularizar todos esses itens. Eu não posso mais ter aquela farra de cadastro de ficar colocando materiais diversos. Materiais de escritório. Eu não posso mais ficar com aquela prática de outros serviços tomados de outras pessoas jurídicas, sabe? Porque isso precisa ser granularizado. A partir de agora, quando eu faço a aquisição de um produto, e esse produto de uso e consumo, que vai me gerar crédito, mas se naquele rol de produtos que me gera crédito tiver um item que não me dê direito a crédito, eu, como contribuinte, tenho que sinalizar para a apuração assistida que aquele produto não pode ser colocado como item creditável. Então, como é que a gente vai fazer isso se está tudo 000, se está tudo como materiais diversos? Então, é um desafio para as empresas e algo que a gente tem trabalhado muito é dividir o assunto cadastro em 3. Cadastro de produto, cadastro de serviços e cadastro de CNPJs. A gente vem desenvolvendo mecanismos de consulta para saber se está no real ou no presumido, embora não sejam consultas oficiais, porque essa informação não é pública, mas a gente tem uma base confiável com resultados extremamente expressivos de assertividade nesse tipo de consulta. Por quê? Porque se a empresa tiver que fazer isso na mão, pode ser que não dê tempo. Pode ser que ela não consiga se adequar em tempo hábil. Então, a gente está trabalhando na frente de cadastro de CNPJs, na frente do cadastro de serviços, todo esse depara de NBS com a lei complementar, com CST, com CCLASTRIB, que são códigos novos da reforma, e a mesma coisa para os itens. Né? Então, o cadastro de mercadoria, ele, geralmente, numa indústria, ele é muito extenso. Mas numa empresa de serviço, o que pode ser extenso, de repente, é o cadastro de serviço e o cadastro de CNPJs. Então, cada um tem uma dor, mas o cadastro é algo que pega para todo mundo. E aí a gente está tentando trabalhar lado a lado com essas empresas, hands-on mesmo, sem ficar só no arzinho condicionado, dando ordem, mas realmente abrir, sentar do lado, abrir o cadastro e colocar a mão na massa para que dê tempo para as empresas conseguirem implementar isso de forma estruturada. E qual que você diria que é o impacto, ou quais os impactos em, como você falou, de cadastro, da inconsistência, né, nos cadastros, qual que você diria que é o impacto que essa empresa vai ter, que essa empresa que tem essa inconsistência, que ela vai ter daqui a 62 dias, ou 60 dias, né, quando a gente virar o... Poxa, cara, essa pergunta eu acho que é uma das principais que deixa a galera de cabelo em pé aí hoje, porque o governo publicou na nota técnica 2025-002, lá pela página 40 e poucos, 47, ele fala o seguinte, que a dispensa do recolhimento de CBS e IBS, importante aí vocês que estão nos ouvindo, conferir isso lá. A dispensa do recolhimento, ela se dá de janeiro a dezembro de 26, ao invés de colocar um ponto, tem uma vírgula. Desde que se cumpram as obrigações acessórias. Então, lá no início dessa frase publicada, desse trecho, muita gente se fez a pergunta, tá bom, o que é cumprir obrigação acessória? E aí o governo ele foi explicando, né, com as versões que foram sendo atualizadas, e agora a gente tem uma versão dizendo o seguinte, os eventos integram as obrigações acessórias. E aí o que são eventos? É eu comprar um ativo imobilizado e eu mandar um evento dizendo imobilização desse item. Então isso é tempestivo. Então se eu não tiver um cadastro bem preparado, enquanto itens, serviços, de forma granular e parametrizado corretamente, eu vou tomar crédito indevido, ou eu vou deixar de me creditar, ou eu vou pagar mais do que eu preciso. E aí, qual que é a penalidade? Qual que é a troca que o governo fez com o contribuinte? Já que você precisa enviar os eventos, e esses eventos é o que vão te dispensar do recolhimento,
Caso você não envie de maneira correta e tempestiva, você pode ficar sujeito ao recolhimento daquele 1%, 0,9, 0,1, que era do período de teste. Pode ser que eu tenha que efetivamente pagar isso agora em 2026. Então é um risco até financeiro, não só fiscal, tá até financeiro para as empresas que não se adequarem em tempo hábil. Legal. Agora, uma pergunta, a pergunta que não quer calar é, que eu também estou curioso para entender essa resposta, tá? Existe algum setor no mercado que vai estar mais exposto ou mais vulnerável com a reforma tributária? Henrique... Ou você diria que não? Eu diria que sim, mas é difícil discorrer assim. Porque muita gente fala, quem trabalha com locação, que nunca teve que, né, não tem ICMS, não tem ISS, a locação. E muita gente pegou nesse ponto. Mas a resposta para isso seria depende. Por quê? Porque eu conheço indústrias que têm uma série de benefícios fiscais aqui no estado, por exemplo, que esses benefícios a partir de 2029 começam a ser encerrados. Então, graficamente, ele começa com um impacto do ponto de vista financeiro, parece flat, e em 29 essa curva vira exponencial. Mas por quê? Porque ele perde o benefício. E mesmo sendo uma indústria. Eu tenho empresas que são do ramo comercial que também já tomam muitos créditos. Então, eu já tomo crédito da publicidade, da propaganda, E o que vai acontecer é que agora algumas das coisas vão ser muito mais pacificadas. Né? Todo vai poder tomar crédito, sem dúvida, sem correr risco, etc. Mas, para quem já toma o crédito, quando eu entro para a regra nova e falo, poxa, achei que o impacto seria, né, mais positivo aqui para mim. Então, eu não diria que tem um segmento. Até, por exemplo, quando a gente fala que o Simples Nacional está fora da reforma, essa é uma frase que eu não concordo com ela. Por quê? O fornecedor do Simples, ele não vai recolher de forma obrigatória, ele pode de forma opcional para fins de repasse de crédito, mas espera aí, se esse cara não souber disso, em tempo hábil, pode ser que não faça sentido. Ou ele tenha que me dar um desconto muito grande na aquisição. Pode ser que não faça sentido ele continuar transacionando com alguém do Simples sem o direito creditório. Então, o Simples não é que, eu diria, né, a empresa de pequeno porte não é que ela está de fora. É que ela agora precisa entender aonde ela entra nesse cenário para que ela que opere no B2B de empresa para empresa, ela possa se creditar. Então, existem opções, existem caminhos, mas, de fato, eu acho que tem impactos nas indústrias, nos comércios e nos serviços, e mesmo até dentro de um mesmo segmento, a gente já fez estudos lá dentro da Tax5, que só o fato de mudar a região e só o fato de mudar o perfil, os stakeholders ali, o perfil dos fornecedores, o regime tributário, o impacto foi diferente para a empresa do mesmo grupo econômico, do mesmo segmento. Então, de fato, como eu falei, acho que a resposta depende, mas sim, a gente sabe que uma empresa de serviço, ela tende a ser mais impactada. Por exemplo, um cara do lucro presumido, ele vai tomar um grande susto, provavelmente, se comparar com uma indústria que já paga uma série de tributos nos dias de hoje. Então, você está me dizendo o seguinte, no cenário que a gente está vendo hoje de transição, vai depender de região, tipo da empresa, e N outros fatores. Sim. Então, você está me dizendo que no final, a gente precisa ter uma análise completamente personalizada antes de passar qualquer panorama, projeção ou qualquer plano estratégico. Perfeito. Esse dado, Henrique, esse estudo, ele geralmente é encaminhado e reportado à alta administração da companhia. Então, é um risco muito grande as empresas tentarem fazer isso de maneira superficial, porque é um material que vai alterar o plano de negócio da empresa nos próximos 5, 10 anos. Então, a nossa recomendação é que seja feito de maneira 100% personalizada, de maneira 100% verticalizada, considerando todas as particularidades, porque não existe muita mágica ou inteligência artificial que consiga fazer isso em 15 segundos. Uma série de situações, como você falou, elas são interpretativas e dependem, né? Não basta eu colocar, eu estou na região X e o meu segmento é esse. Precisa fazer realmente um estudo com base em dados da empresa, Data Driven, para olhar o SPED fiscal, o SPED de contribuições, para olhar o balancete, para olhar os relatórios, para olhar... Porque com base nesses dados reais é que se faz uma projeção que seja segura e confiável para fins de dimensionamento de impacto. Legal. Então, pelo que eu entendi, tem um contexto muito grande que vocês precisam avaliar e não é só uma solução ali quando vocês vão ajudar qualquer tipo de empresa, em qualquer desafio, tem que avaliar todo um contexto, minuciosamente, como você mesmo falou, porque tudo isso vai gerar um impacto muito grande no direcionamento que vocês vão dar para essa empresa. Não tem pelo que eu entendi, não tem muito uma solução copia e cola. Se você é uma indústria, você vai fazer XYZ.
isso, como a gente fala, né, no mundo tributário, sempre a resposta depende, né? Então, de fato, isso se aplica em relação à reforma, quanto dimensionamento de impactos. Um ponto que nos preocupa, né, até para o médio empresário ali, é que, às vezes, o mecanismo do split payment, ele deixa, hoje, um dinheiro que entra na conta da empresa, e o cara, às vezes, gira aquilo ali para fazer o negócio funcionar, e depois ele leva lá para a contabilidade, apura, mas ele usou aquele dinheiro. Isso não vai cair mais na conta da empresa, ele vai ser splitado, ele vai ser dividido. Então, o empresário, às vezes, de pequeno porte, ele precisa entender qual é o impacto desse dinheiro que não entra mais agora dos impostos na conta da empresa no dia a dia dele. Como é que ele vai se comportar? E, geralmente, se ele não tiver uma gestão de fluxo de caixa muito profissional, ele pode passar maus bocados a partir de agora. E se esse cara é um fornecedor estratégico nosso? Se esse cara é um fornecedor estratégico da sua empresa? Não é? Então, a gente olha para a reforma não só como o impacto no meu negócio. Eu tenho que olhar na cadeia de fornecimento como um todo. Eu tenho que olhar para os meus stakeholders. Eu tenho que entender se agora, em janeiro, a regra de validação que vai ser aplicada para a sua empresa e para a minha também vai ser aplicada para o meu fornecedor. Então, veja, que adianta eu ter a minha xícara pronta para vender, porque eu parametrizei meu sistema, eu contratei a Tax5, eu fiz tudo, mas se o meu fornecedor que vai colocar o café aqui dentro não for conseguir me fornecer o café, eu não tenho café, eu tenho só a xícara. Então, isso precisa ser colocado em pauta nas empresas e começar, inclusive, a criar um movimento de repente, ajudar o próprio fornecedor. Porque se ele é um fornecedor estratégico, eu preciso dele para o meu negócio funcionar, a minha intenção é ajudá-lo. Porque eu preciso do produto dele, eu preciso do serviço dele para a minha operação não parar. Então, tudo isso vai apimentando, porque o tempo vai passando e está se esgotando o tempo. E se as regras de validação forem aplicadas da maneira com que o governo tem falado com que elas serão aplicadas, corre um risco realmente de colapsar e faltar produto, faltar serviço por conta de algum fornecedor, não às vezes por conta da minha própria implementação. Legal. E me fala uma coisa, eu vou te pedir uma coisa aqui, mas não sei se isso vai ser possível, tá? Porque, pelo que eu tô entendendo e tô tendo essa visão de contexto. Uhum. Então, antes de você falar qualquer coisa, você precisa de ter ali um contexto muito embasado da empresa, de N fatores, como você citou aqui. Uhum. Mas se você conseguir, dar 3 passos, por exemplo, para uma indústria, para uma empresa do setor de comércio, para uma empresa de serviços, 3 passos agora nesses próximos 62 dias. Às vezes, o que esse cara precisa verificar, o que ele precisa fazer dentro de casa, para pelo menos ter uma transição mais tranquila e, além de procurar a Tax5, obviamente, para ajudar nesse período de transição. Mas se você conseguir dar esses 3 passos para cada um desses setores, vamos colocar aqui indústria, comércio e serviços. Eu falaria assim, sem dúvida nenhuma, Henrique, que seria olhar cadastro, processo e sistema, ponto. Só que, quando eu falo cadastro, eu tenho subdivisões. Cadastro de produto, cadastro de serviço, cadastro de fornecedor. Então, o que é prioridade nesse momento para mim? Eu tenho que olhar os produtos e os serviços, porque isso estarão dentro dos meus documentos fiscais e esses novos documentos fiscais com novos campos passarão por novas regras de validação. Então, quando a gente olha para o cadastro, precisa ser dada uma atenção em especial. Só que sentou na mesa de cadastro, agora eu preciso trabalhar a mesa de processos internos. Porque, como eu falei, existem eventos que são tempestivos e esses eventos têm prazo para acontecer. Então, não adianta ter o cadastro ok se o processo interno não estiver bem alinhado. E ali, depois que o cadastro estiver ok, o processo estiver bem alinhado, eu preciso de um sistema. Porque, no fundo, sistemicamente, isso vai virar uma nota fiscal. Isso vai virar um evento. Isso vai virar uma comunicação com o agente fiscalizador. Então, eu preciso olhar cadastro, processo, sistema. Mas, como eu falei, a premissa básica, comece pelas pessoas. Porque o cadastro, o processo e o sistema, tem um ser humano por trás operando todos eles. Legal. Então, cadastro, processo e sistemas. Muito bom, muito bom. E me fala o seguinte, Aurélio, para a audiência que está ouvindo a gente aqui, como que ela pode contatar a Tax5 para ajudar a empresa dela nesse período de transição e não só também em outros desafios também tributários que talvez venham a acontecer com essas empresas? Então, Henrique, a gente vem fazendo desde 2023 um trabalho de apoiar empresas na implementação de A a Z. Só que nessa reta final, existem empresas que, quando a gente olha para a quantidade de etapas dentro de um projeto de implementação, a gente vê que não dá para fazer tudo em 60 dias, como a gente fala, né? Não dá para tentar abraçar o mundo em 60 dias. Então, qual que é a nossa recomendação? Fazer uma matriz de priorização, ter clareza do que precisa ser feito,
para poder, pelo menos, não travar a operação agora em 26, porque tem coisa que dá para esperar para 27, mas tem coisa que não dá para esperar para 27. Então, quando a empresa ela entra em contato, o nosso primeiro papel, nosso primeiro contato, nosso time de atendimento, ele tenta levar essa clareza para dizer, vamos olhar só para aquilo que é essencial agora, só para aquilo que é urgente, porque o que eu deveria ter feito em 23, 24 não dá para fazer em 2 meses, faltando, né, para bater o sinal. Então, a gente está ajudando as empresas pelos nossos canais, pelas nossas redes, através do nosso time, a gente participa muito de evento, a gente patrocina muito evento, enfim. Mas fato é, se a sua empresa ela ainda não começou, ou você sente que está atrasado no processo, o recado é apresse-se, porque o relógio é o nosso inimigo. Não adianta falar que o governo é o inimigo, ou que o prazo, agora, o relógio ele é implacável, ele não vai parar o prazo dele e os projetos da empresa não param, né? Então chega uma fiscalização, chega uma autuação, a empresa adquire uma outra, muda o sistema, tudo isso vai acontecendo no meio desse processo de implantação. Então existem empresas que já criaram até um departamento, uma diretoria de reforma tributária. Outras estão com dificuldade ainda, nessa altura do campeonato, de, olha, meu gestor ainda não está consciente de que esse projeto precisa de ter toda essa atenção. Então, cada um com o teu desafio, mas a Tax5 está conseguindo ajudar de A a Z ali, tudo aquilo que a gente pega para fazer. A gente, claro, só entra quando a gente tem certeza que consegue entregar valor, né? Porque não dá para errar, não tem margem de manobra, mas a gente está conseguindo realmente ajudar centenas de empresas nesse plano de implementação. E aí, se a sua empresa é uma delas, pode ficar à vontade de entrar em contato conosco. Muito bem. E já para a gente encerrar aqui, Aurélio, me fala, se você conseguir também, se você conseguisse resumir a reforma tributária hoje em uma frase, para quem está ouvindo a gente, quem está do outro lado, como que você resumiria? Caótico. Cara, é muito difícil esse exercício, porque... Só te interromper rapidinho, eu pedi uma frase, ele falei falou em uma palavra. É muito difícil. Muito bom. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece? A gente olha para esse projeto, Henrique, tentando colocar o seguinte slogan: de tributária, ela só tem um nome. Então, eu acho que essa frase, ela é muito impactante. Ela não é uma frase minha, é do meu sócio, Gustavo, que é diretor, sócio tributário da Tax5. E a gente bate muito na tecla de que tributária só tem um nome, porque a maioria das empresas, quando estão, né, de forma embrionária, entendendo esse assunto, pelo fato de se chamar tributária, falar, eu vou colocar isso lá na mão do cara do fiscal, vou colocar na mão do cara do tax, e isso vai automaticamente ser resolvido. Só que quando a gente entra com essa consciência de que a reforma ela é estrutural, ela é implementada via tributário, mas todo o processo se acontece de maneira transacional, online, principalmente com o que o governo quer fazer em tempo real, a gente entende que, de fato, de tributária ela só tem um nome, mas ela afeta o negócio e principalmente as pontas de compras e de vendas das empresas. Muito bom, muito bom. Qual que é o site de vocês? Fala para a audiência que está ouvindo aqui entrar em contato. É www.tax5.com.br. Muito bom. A gente também vai deixar aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo. Já pra gente encerrar aqui, então, Aurélio, foi um prazer conversar com você hoje, tá? Muito bom bater esse papo sobre a reforma. Obrigado. E entender como que esse contexto é importante na hora de vocês darem qualquer tipo de direcionamento. E como você mesmo falou, vai ser, resumir uma palavra, na verdade, né? Caótico esse período de transição. Então, quero agradecer você que acompanhou até aqui. Se você precisar de apoio da Tax5 em qualquer um desses desafios tributários, é só ir lá no site deles, tax5.com.br, né? Isso aí. E solicitar a ajuda deles para ajudar a sua empresa em qualquer desafio que vocês tenham. Obrigado, Henrique. Obrigado a você aí, audiência. Podem contar conosco. Embora seja caótico, existe uma luz no final do túnel e, com certeza, quem é de tax está diante do maior cenário de protagonismo de toda a história da área tributária no Brasil. Então, não deixe essa oportunidade passar. Aproveite esse momento e protagonize a implementação da reforma aí também na sua empresa. Muito bem, pessoal. Obrigado você que acompanhou até aqui nosso papo sobre a reforma tributária. Lembrando mais uma vez, se precisar de qualquer apoio na sua empresa para lidar com os desafios da reforma e com outros desafios tributários também, é só contatar a Tax5, também junto ali com o Aurélio. Obrigado, um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, Henrique. Valeu, obrigado.